Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria. Muito boa tarde, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje nós temos aqui um assunto muito importante, informativo para você que está aí nos acompanhando. Nós temos informações maravilhosas. Nós vamos para a população, é sobre os serviços de reabilitação do Estado. Ao que parece, problemas musculares nas articulações, o mal do século. Hoje em dia, as pessoas também estão cada vez mais adoecendo no seu ambiente de trabalho e, com isso, os problemas como hérnia de disco, LER, entre outros problemas, vêm surgindo aí ao longo do tempo. E hoje nós vamos trazer aqui a doutora Ruth Rodrigues para conversar com a gente sobre esse assunto. Ela que é fisioterapeuta do NERF. Seja muito bem-vinda, doutora, ao Entrevistas DPE. Obrigada, Adriana, pelo convite. A nossa unidade, em nome da nossa chefe, diretora administrativa, Cláudia, a gente agradece por esse convite para a gente falar um pouco do serviço que nós prestamos na nossa unidade. Muito bom. E como o cidadão pode requerer assim o atendimento no núcleo? Primeiramente, o paciente ele tem que fazer primeiro a avaliação com o especialista, nesse caso com o ortopedista. No caso, assim, geralmente os ortopedistas eles estão no Coronel Mota, ou ele já vem com alguma solicitação, né, uma requisição do encaminhamento do ortopedista também do hospital, quando ele tem alta, porque a gente já também atende os pacientes lá do Med-Trauma, né? Então, eles ou vêm dessa parte do Med-Trauma, ou do Coronel Mota, ou de alguma outra rede particular que encaminha o paciente para a nossa unidade. Entendi. Aí o paciente chega a qualquer horário, tanto da manhã quanto da tarde, né? Das 7 a 1 hora da tarde e das 1 hora até 6 horas da tarde, 7 horas mais ou menos, que é o horário que funciona lá. E aí o paciente leva, né, a documentação dele, ele é agendado, vai para uma lista de espera e quando surge a vaga para um dos fisioterapeutas, a gente liga para o paciente para ele fazer de início uma avaliação do estado dele. Muito bom. E quais são assim as especialidades e serviços que estão disponíveis? Lá no núcleo de reabilitação, ele é um núcleo de reabilitação física, ou seja, a gente atende pacientes voltados na área de ortopedia. Às vezes ocorre de outros pacientes procurar serviços que na nossa unidade não atende, como assistência, né, reabilitação respiratória e neurológica. O neurológico ele é atendido no SER2, ali onde é a escola do governo, ali perto da Perinha, ali na São Sebastião. Os neurológicos eles são atendidos lá, né, que são os TCEs, os AVCs, né, as outras doenças neurodegenerativas, elas são todas lá, né, lesão de plexo. E a respiratória, até onde a gente sabe, é no Coronel Mota. Lá nós atendemos só a ortopédica, que são as doenças que acometem coluna, as fraturas por acidente de trânsito, reabilitação muscular mesmo, né, as artrites, as artroses, né, nesse sentido assim que as disfunções, né, osteomusculares, que a gente atende lá na nossa unidade. Muito bom. E assim, o paciente, ele já vem com esses problemas, né? Aí é atendido lá por vocês. E se a pessoa quiser começar, eu estou sentindo tal coisa e sente que é uma necessidade de procurar um fisioterapeuta. Lá no começo, no posto de saúde, o clínico geral, ele pode estar dando esse encaminhamento? Ele pode, só que já foge do protocolo, porque um clínico ele não tem assim a função específica de encaminhar para lá. Algumas vezes a gente aceita, mas geralmente não. O Dependendo certo das mesmo, porque situações. tem que passar pela avaliação ortopédica. Às vezes o problema dele não é nem lá, é em outro lugar. Por isso que tem que passar pelo ortopedista. Clínico geral, ortopedista e o físio. Aí ele chegando lá no dia da avaliação, né, quando ele é agendado, a gente liga para chamar ele dando a data, o horário todinho que ele vai ser avaliado, né? A gente avalia.
Aí a gente encaminha, ele passa também pela assistente social, a gente tem serviços de assistência social, psicologia, né, psicóloga. A gente tem o ortopedista, mas ele é somente para os pacientes lá da unidade. E lá também funciona o PAPD, né, que é o programa que disponibiliza órteses, né, e próteses. Eu acho que nem sei tanto prótese, mas eu sei que cadeira de roda, muleta, andadores, cadeiras motorizadas para paciente neurológico, essa unidade da CESAL funciona também lá. Às vezes, assim, o ser humano ele É. tem o mal de se autoavaliar, querer dar uma de Isso, médico. não, a fisioterapia Sendo não que quando funciona. a gente chega com um especialista, lá ele diz o que é que a pessoa tem. Isso, e também temos a enfermagem, né, que tá ali, né, fazendo a avaliação inicial para saber se o paciente tem as doenças sistêmicas estabilizadas, no caso, a diabetes, as hipertensões da vida. Então, o paciente, ele não é só... O carro-chefe da unidade é a fisioterapia, mas a gente precisa desses profissionais para dar um suporte maior para o paciente. Que então, é um por trabalho. isso, é um trabalho um pouco mais completo. E imprescindível para a gente. Isso. Na melhora, na reabilitação, É. tudo. E como fisioterapeuta, pode dar alguma dica assim para quem trabalha muitas horas sentados e quem trabalha, por exemplo, digitando? Recentemente eu peguei alguns pacientes nesse quadro de que a gente chama de LER, né? Doenças por atividades laborais, né? Principalmente as tendinites de ombro, né? E as doenças de síndrome do túnel do carpo. O principal, não só para esse tipo de sintoma, mas para todas as doenças, né? A gente que tem uma vida muito sedentária, trabalha numa posição só, alongamento e fortalecimento de musculatura, né? Antes de você iniciar a sua atividade, né? E depois você tem que reservar aquele minuto ali dentro do seu trabalho, da sua unidade, do seu setor, 15 minutos para se alongar, pelo menos. Outra coisa que contribui melhor para que o paciente, a pessoa, não fique numa posição só desconfortável, são a ergonomia dos móveis que estão dentro do setor que ele trabalha, né? Tudo tem que ser voltado para que a pessoa ela fique numa posição neutra, principalmente nas articulações principais com que ele está trabalhando. Cotovelo, ombro, Tudo adequado. Quadril, joelho, tornozelo, tudo numa altura, né, que seja adaptada para a atividade que ele recebe. Essa paciente, ela trabalhava no setor, numa unidade do estado, e colocaram bancada de mármore. E a cadeira ficou baixa, e ela, baixinha, ficava todo o tempo com os braços suspensos e causou nela tendinite do músculo supraespinhoso. Então, assim, às vezes o paciente faz o tratamento e ele não consegue obter uma melhora por conta dele estar fazendo atividade errada e sempre com a mesma frequência, né? Ele, no caso, a gente tem que entender também, né, as pessoas que os empregadores, né, nós mesmos como paciente, eu me incluo também, eu também faço fisioterapia, que a gente, o estado de repouso, o processo do repouso, ele também é uma conduta de tratamento. Porque, assim, é que nem, imagina só, um ferimento. Você tá lá, ele começou a cicatrizar, você vai e cutuca. Cutuca na vai, ferida. cutuca. Ele nunca vai sarar. Então, Verdade. é por isso. A fisioterapia é do mesmo jeito. Tá lá, tendinite. Fez a terapia ali, passou a dor e tal, conseguiu fazer um movimentinho ali básico. Aí, quando já tava começando a encaminhar pra sarar, você vai e volta tudo de novo. Porque não teve aquele período de repouso pro organismo fazer o processo de regeneração do tecido. Entendeu? Interessante. Eu fico também, eu já observei, tem empresas que se preocupam com os funcionários, aí contratam uma pessoa, vem de fora, eu já vi isso. Não são todos, mas alguns eu já vi. Eles contratam uma pessoa, faz esse trabalho de alongamento para aqueles que trabalham muito tempo sentado e digitando, fica bastante tempo ali. Carregam peso, Carregam né? peso. Principalmente as pessoas que trabalham na área de logística,
nos grandes atacadão, supermercado, correio, né? Esse lugar que trabalham com esse tipo de atividade, eles geralmente contratam, assim, né? Ou o educador físico ou o físio para fazer ginástica laboral, né? Tirar ali 5, 15 Isso, minutos para fazer ginástica laboral com os seus funcionários. que ajuda. E isso ajuda muito na prevenção, né? Alguns aqui ainda não vi, mas para fora tem lugar que tem a academia, né? Tem lugares assim que o funcionário ele pode estar ali dentro do ambiente de trabalho que ele não tem tempo para fazer depois das suas atividades laborais, ali dentro uns minutos para fazer uma atividade. E isso é interessante. Eu presenciei ali num determinado local Uhum, que ele contratou uma pessoa, professora de educação física, para estar fazendo essa ginástica laboral. Eu achei bem interessante. Faz uns movimentos que realmente eu acho que é ali para o dia a dia, para quem passa muito tempo sentado na frente de um computador, digitando, eu achei bem interessante. É interessante, assim, a ginástica laboral, ela vai, tipo assim, acordar as tuas articulações para tu desenvolver a atividade naquele dia, né? Pode incluir exercícios que não é que imitem, né? Imitem o, o que você faz, né? Durante o processo que você está desenvolvendo ao longo do dia, a atividade que você está desenvolvendo ao longo do dia. Mas já desperta, não, vamos fazer aqui um agachamento, né? Vamos botar aqui um pezinho. Isso já vai despertando o teu cérebro para quando tu for tirar uma caixa do chão de cima de uma superfície, ela vai fazer isso aqui. O nosso organismo ele é muito inteligente. Então, assim, quando a gente faz esse aquecimento antes, o cérebro, você já acorda essa parte, né, motora, para quando ele for fazer esse exercício, esse movimento, ele já se proteja. E isso evita a lesão. A forma como hoje as pessoas elas têm muita dores na lombar e muito problema de coluna é por conta de encurtamento de membro inferior, porque elas não conseguem dobrar as articulações principais, que são quadril, joelho e tornozelo. Quanto mais articulação você dobra, mais articulação você movimenta, menos carga você coloca na lombar. Além da contração a falta da abdominal. gente não saber se posicionar. Exatamente. É aí que ocorrem as lesões. Isso, eu tinha, bem no começo, assim, quando eu entrei no concurso e eu entrei ali no NEF, eu acho que era um paciente que ele trabalhava alguma loja aqui, que ele carregava muita caixa, ou trabalhava alguma coisa assim, na área de Peso. construção. Isso. Muito peso. Aí, assim, eu fui, né, trabalhei toda a parte de alongamento, fortalecimento, principalmente de abdominal e alongamento de membro inferior, porque, não se engane, nossos problemas de coluna, eles começam no pé e vão subindo. Nossa. Começa no pé. E aí, assim, o que eu fazia? Ele, assim, carregava carrinho, né? Carrinho de mão. Acho que ele era melhor na área de construção mesmo. Porque o exercício que eu fazia com ele, eu colocava halteres bem pesado, que ele dobrasse o joelho para ele poder levantar e conseguir levar o peso. Levava, assim, uma distância, né? Eu falei, mas doutora, eu tô fazendo academia? Eu falei, não. Eu tô trabalhando o seu corpo para você, quando você for para o trabalho, você lembrar como é que você tem que carregar um carrinho de mão e como você tem que tirar uma caixa de uma superfície mais baixa. Você tem que usar as articulações para esse peso distribuir e você não sobrecarregar a sua coluna. Porque parece assim que se ele não cuidasse logo disso, era de disco, né? Futuramente ele teria que fazer uma cirurgia, né? Então isso aí já foi uma prevenção para ele. Doutora, assim, casos muito ocorrentes, assim, no dia a dia. São as crianças que carregam mochilas nas costas pesadas demais. Que dica a senhora dá pra gente em relação a isso aí? Olha, hoje em dia, o problema hoje dos adolescentes, das crianças, não está sendo mais nem tanto a mochila, porque elas hoje estão adaptando para o carrinho, as mochilas de carrinho. Hoje, o que está adoecendo nossas crianças e adolescentes na área ortopédica, principalmente de coluna, com as cifoses e as escolioses, são más posturas adotadas devido ao sedentarismo. Muito tempo na frente do computador, no celular e na TV. Deitada de qualquer jeito,
Infelizmente é o mal do século. Exatamente. Eu atendi, tem um tempo já, acho que foi no começo desse ano, atendi uma menina que ela estava sentindo muitas dores na coluna e no joelho e com escoliose. Aí eu perguntava, ela faz alguma atividade física? Não. A mãe dela falou, não, doutora, ela não faz nenhuma atividade física, ela não faz nada. E o que ela faz para ela ter essa coluna desse jeito? Ela só fica deitada no celular assistindo TV. Não fazia nada. Aí eu falei, eu não aliso o paciente. Eu falo, principalmente os adolescentes de hoje, tem que dar um choque de realidade neles. Eu falei assim, querida, se você não se cuidar agora, não começar a fazer uma atividade física, quando você chegar na minha idade, você não anda mais. E ela com muita dor na cervical, que sentia muita dor de cabeça, porque o tempo todo aqui. A nossa cabeça, quando a gente tá aqui no celular, já tão nova, já cheia é de pesada. Dor. Uhum. A gente, nessa posição que a gente fica com a cabeça baixada, a gente coloca, além da ação da gravidade, mais peso sobre os ombros e sobre a cervical. E isso vai só piorando com o tempo. Entendeu? Então, assim, você tem que não ficar nessa posição, mas levantado, numa posição que sua cabeça fique mais reta. Entendeu? Adolescente, como é que deita? Como é que faz? De todo jeito. Porque eu tenho um adolescente em casa e eu sei como é que é. Menina, sai desse negócio, corrija essa postura, porque por conta disso. Aí, assim, a gente faz o processo de alongamento, fortalecimento ali com eles. Depois dali é academia. É atividade física. Eu tô lembrando das posições que meu filho deita. Pois todo é. Torto. Começa a corrigir, porque a tendência é piorar. E ele chegar na nossa idade hoje, com 25, 30, 40 anos, vão estar com o corpo de uma pessoa de 60, 70. Né? Por falta mesmo já tão jovem, cheio de dor. Por conta do sedentarismo e da má postura. Exatamente. E assim, há muitos casos também assim de reclamação nas articulações dos ombros. Tem alguma dica de alongamento para aliviar essas dores, assim, para a pessoa estar fazendo em casa? Tem sim. Vários alongamentos que a gente pode estar fazendo, né? Tudo que é alongamento, a gente tem que estar sempre associando com a respiração. Porque o músculo, ele precisa de oxigênio para ele alongar. Faz todo sentido. Entendeu? A gente pode estar usando assim, ou faz o livre, né? Aquele que a gente puxa, conta. Sempre faz 3 vezes de 10, né? Puxa o braço mais para dentro, a cabeça para baixo, para cima, para o lado, para o outro. Leva na posição diagonal, né? Nesse sentido de levar a ponta do nariz para cima. E sempre segurando, né? Respirando profundamente, soltando devagar, né? E se concentrando, né? Nas musculaturas que você vai alongando. Aí também a gente pode estar usando também um bastão, um cabo de vassoura. Porque até é melhor, porque você só empurrando e segurando, alonga mais musculaturas nessa região dos ombros. Muito legal. Muito legal essas dicas. E onde fica localizado o núcleo de reabilitação de atendimento? A nossa unidade, ela está localizada na Avenida General Ataíde Teve, né? Próximo à Mangueira, em frente à Madeireira Pau do Norte, né? No bairro Nova Canaã. Muito bom. Tá bom? E, doutora, algo mais a nos acrescentar, a dar um recado, a fazer o próprio convite para que as pessoas vão lá no centro de reabilitação? Mande aí seu recado. Bem, o recado é que eu falo para todos, vão se alongar, vão fazer atividade física. Porque previne muita coisa, né? Andem com cuidado nas avenidas. A nossa unidade, ela recebe 90% dos nossos atendimentos, 90% não, vamos dizer assim, que 75% dos nossos atendimentos, eles são de acidente de trânsito. Nossa, principalmente de moto. Principalmente de moto. Deixa eu só abrir aqui e passar para vocês. Um pouco assim assim, da estatística, né, que nós temos de quantos atendimentos nessa parte de acidente a gente atendeu na nossa unidade. No primeiro quadrimestre de 2023, a gente atendeu só de acidente, atendimento de fisioterapia, foram 7.930. E desse ano já foi 8.853, ou seja, quase que dobrou. Só de moto, nos 4 primeiros meses do ano passado, foram 127 de moto e 9 de carro.
Já esse ano, já foi 155 mais do que o ano passado e 20 de carro. Sendo que os trabalhos de reabilitação mais voltados para o pessoal que se acidenta, né? Exatamente, são mais voltados para eles. E às vezes, assim, a espera até o paciente chegar lá, porque quando ele sofre acidente, vai para a unidade de trauma, aí às vezes precisa fazer uma cirurgia, tá com gesso, aí ele é acompanhado, né, pelo fisio, até sair do gesso, sair das artes, às vezes vai até com arte mesmo começar a fazer fisioterapia em torno de 3 meses, que ele chega lá, por causa desse processo mesmo que é demorado. É assim, tem uma sugestão mesmo, né? Assim, eu acho assim que os pacientes que já passam por cirurgia, depois de 5 dias da cirurgia, já deviam ser encaminhados logo para a nossa unidade. Porque, assim, essa demora, ela é muito significativa para estabelecer uma lesão que pode ficar, não permanecer pro resto da E se vida. tratando desse tipo de lesão, ela é demorada, né? É Isso. um processo. E quanto mais cedo ele vem para nossa unidade para receber esse tipo de tratamento, logo com a fisioterapia, mais ele vai recuperar mais rápido, né? E vai poder voltar para suas atividades laborais quase que normalmente, né? Então, assim, essa sugestão, né, que eu dou, assim, dos pacientes que já operam após 5 dias já começarem para fisioterapia, não vai fazer movimento de início, mas vai estar ali usando um TENS, uma mobilização passiva, um alongamento passivo, e a gente vai colocando atividade ativa aos poucos, né? E façam atividade física, se alonguem, né? Não se manter sedentário. Não se manter sedentário. Ah, mas eu trabalho, eu caminho. Não é atividade física. Atividade física é você sair dali, daquele ambiente que você tá todo dia se estressando, para você aliviar sua mente e isso não somatizar dentro do seu corpo, nos seus músculos principalmente. Hoje as pessoas sentem muita dor na cervical, às vezes não é nem tanto ortopédica, é muscular por conta do estresse, da sobrecarga que a pessoa sente, somatiza no corpo. Hoje em dia, assim, uma mulher, ela se sobrecarrega muito nos serviços de casa, como esposa, mãe, cuidando da casa, da família, e ainda trabalha fora, né? Então, assim, e às vezes não tem aquelas mães que ainda carregam bebês, que tem crianças com necessidades especiais em casa. Muitas delas são mães solo. Não tem rede de apoio, né, para dividir essas cargas. Então, as mães, assim, elas também têm que tirar pelo menos 15 minutos, né, para tá fazendo esse alongamento. É difícil, porque eu sei. Sei. Já passei Sabemos. por isso. Sabemos, Inclusive, né? eu tenho uma criança especial. E aí, a princípio, foi bem difícil conciliar a vida de casa, esposa, mãe. E quando levava para os atendimentos com a psicóloga, ela dizia, você tem que tirar um tempo para você. Ela olhava a feição cansada e dizia, você tem que tirar uma válvula de escape para você se refazer. Tem que começa com uma caminhada, faz alguma coisa. Eu disse, não coisa tem simples. tempo, não dá. E ela ficava querendo fazer eu enxergar que tinha jeito. Tinha. E às vezes a pessoa está ali travado, não quer enxergar a saída, não consegue se olhar, não consegue dar o primeiro passo. Acontece muito de paciente ir para fisioterapia, às vezes eles não querem ter alta. Por conta disso, porque ali no atendimento a gente tratando bem, recebendo acolhimento, a gente tendo aquele cuidado. Às vezes, tem sessão que já aconteceu comigo, o paciente nem precisei atender ele, só conversar. Porque ele só queria conversar. Olha só, é verdade. Às vezes não tem, é como você diz, não tem uma rede de apoio. Às vezes a pessoa está precisando daquela atenção e ninguém principalmente idoso, quando chega lá. Eles são assim. Tem muita eles gente se apegam. Que não dá atenção, que se apegam mesmo. Eles se apegam a gente e ali só estão ali para falar dos problemas. A gente tem que ouvir. Às vezes chega paciente lá muito choroso, né? Muito chateado. Né? E às vezes assim, faz ali um alongamento só para aliviar, ou bota no aparelho ali só para relaxar e depois manda para casa. Porque se a pessoa não tá bem psicologicamente, né? Não tem como ela fazer por isso que nós temos uma psicóloga na unidade. Muito para associar com o nosso tratamento. Porque se o psicológico não vai bem, o nosso serviço também não é feito. Verdade. E muitas vezes, quando o psicológico não está bem, passa para o corpo.
passa. Que é no caso da ansiedade, quando ela Lá, está em alto grau. Lá todo paciente que chega lá na nossa unidade com fibromialgia, ele já é avaliado pela psicóloga. Ele não tem como fazer o nosso atendimento se ele já não estiver com a psicóloga, porque afeta. Imagina uma pessoa sentir 24 horas de dor. Dores constantes. Constante. São dores crônicas, né? Isso. Para sempre. Para sempre. Não tem condição de fazer nosso trabalho. Mas tem uma maneira, quem sofre de fibromialgia, tem um jeito de reduzir as dores, de pelo menos amenizar. Isso. A fisioterapia é um dos recursos. Mas, porque assim, a pessoa que tem fibromialgia, ela é acompanhada com o reumatologista, né? O especialista que vai logo para eles, né? Eles passam a medicação, psiquiatra, psicólogo e o físio. Nossa, precisa de muito profissional para tratar isso. 4. Por quê? Porque essa equipe multidisciplinar, ela vai... porque, assim, são várias áreas que a pessoa sente, entendeu? Entra com a medicação, com a depressão, abrange todos esses profissionais, gente, olha, coisa séria. É muito sério. Então, assim, às vezes, nem tanto paciente de fisioterapia, uma pessoa que sofreu um acidente. Eu tinha uma paciente agora recentemente, ela tinha em torno, assim, dos 20, 21 anos. E ela sofreu um acidente de moto, quebrou praticamente todo o lado esquerdo do quadril dela, da metade do fêmur pra cima, esfarelou tudo. Nossa. E ela é uma menina muito bonita, vaidosa, né? Erraram a cirurgia, né? Então, assim, ela passou por vários procedimentos e, assim, isso afetou muito o emocional dela. Ela tava tomando medicação muito forte, né? E aí ela teve que também ir pra psicóloga, porque ela chegava e não conseguia fazer porque ela chorava muito. Por conta da dor, né? E ainda prejudicou mais porque ela... Não é que... Não sei se foi bem... acho que foi a placa que botaram muito perto do eixo da articulação, e ela teve que refazer essa cirurgia. Nossa, ela sentia muitas dores. Isso. Eu acho que, eu não sei, eu acho que talvez, eu acho que por conta da fratura mesmo, e eu acho que na hora lá, né, pensaram que a posição da órtese, né, da placa, né, ia ajudar, e acabou que talvez algum movimento que ela deve ter feito, né, deva ter deslocado. Findou que até para a reabilitação dela isso foi prejudicial. Muito prejudicial. Poxa. Aí isso encurtou o membro dela, ela não conseguia andar reto. Nossa. Então, assim, foi muito... São casos que marcam, né, doutora? Eu tenho muitos casos, assim, que eu coloquei, assim, pra mim, casos, assim, que eu me apeguei, sabe? Eu sei. Porque, assim, não tem como você não se envolver. Porque tem profissionais e profissionais. Tem os que fazem toda a diferença, que estão ali com amor, com carinho, que ele vem com toda aquela empatia do seu paciente. Isso é muito bom. É isso que cura, na maioria das vezes. É verdade. Não cura só o corpo, mas cura também, ó, a mente. A mente. Gente, tem paciente que às vezes chega lá pra gente com a cara desse tamanho, injuriado, dando soco no vento. E a gente já chega com um sorriso, com um bom dia. Sente aqui, vamos lá, vamos resolver. Às vezes tem paciente que sai da avaliação, já deixa pelo menos no TENS lá, no aparelho, para aliviar, pelo menos para ele ter um conforto para levar o resto do dia até a próxima sessão. Porque é difícil, gente, dor... Um trabalho, né? Um processo. Uhum. Muito bem. Algo mais a nos acrescentar para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, bem informativo, muito legal. Estou amando essa conversa, porque quando chega querida, alguém da saúde, eu acho que eu... É porque além de eu ser da saúde, eu sou professora, e professora nem gosta de falar, né? Quando chega alguém da saúde, a gente que passou dos 40 começa a se identificar com tudo. Exatamente. Eu tenho isso, já passei por isso. É a idade. Bom, nós conversamos aqui num bate-papo super descontraído com a doutora Ruth Rodrigues, ela que é fisioterapeuta do NEF, uma conversa super sobre os serviços de reabilitação do Estado. Foi muito bom o nosso bate-papo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O Entrevistas DPE vai sempre estar de portas abertas. Obrigada. Em nome da direção do NEF, nós agradecemos, né, dos FIS e todos os profissionais ali, né, agradecemos esse espaço que a gente tem para falar da nossa unidade e do serviço que a gente presta, né, ali, e como funciona, né, o nosso trabalho dentro da unidade. Muito bem, obrigada, doutora. Estamos lá aguardando vocês lá. Obrigada. Quem precisar. Eu vou. Tá bom. Eu preciso. Eu sou a Adriana
Paulino, e nós ficamos por aqui com mais um Entrevistas DPE. Até a próxima. Tchau, tchau.